Boa tarde! Boa tarde! A Adriana já chamou a gente. Tudo bem? André. Adriana, Léo. Começa agora o nosso Rede Notícias. Sejam todos muito bem-vindos. Agora em Belo Horizonte, 12 horas em ponto. 12 horas em ponto, exatamente. Estamos em transmissão simultânea pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, também no YouTube, no nosso canal exclusivo da TV Horizonte Oficial, na América FM 107,1 e também na Cultura M, nos 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. Tudo bem, Janaína? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Janaína está trabalhada hoje no ouro, hein? Eu já prefiro as pratas. As pratas, é. É verdade, gente. A gente começa agora o nosso Rede Notícias. Você vai acompanhar, claro, notícias aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo inteiro. E a gente quer você nas nossas redes sociais. Nós temos um canal exclusivo no YouTube. Nós já batemos a meta de 5.500 inscritos no Rede Notícia TVH. Agradeço a todos de antemão e convido para você que ainda não segue a gente lá, Rede Notícia TVH. E também faço convite para seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. E você também pode ver as nossas entrevistas, ouvir as nossas entrevistas a qualquer momento no nosso canal exclusivo no Spotify. É o Rede Notícia Entrevistas. Todas as entrevistas que a gente tem diariamente aqui no nosso Rede Notícia, você pode ouvir a qualquer momento no nosso canal no Spotify. Olha só, vamos começar o Rede Notícia desta terça-feira falando sobre a emissão de um alerta de baixa umidade do ar feito pela Defesa Civil de Belo Horizonte. Esse alerta é válido até a próxima sexta-feira. De acordo com o órgão, uma massa de ar seco deixa os índices de umidade relativa do ar em torno ou inferiores a 30%, principalmente no decorrer da tarde. A garganta, né, e o nariz que Meu sentem, Deus do viu, céu. gente? E essa combinação de tempo seco e a estiagem também cria um cenário ideal para o aumento de doenças respiratórias. Infelizmente, o número de internações por doenças respiratórias cresceu aqui em Belo Horizonte. A gente vai saber mais sobre esse assunto na reportagem de Newton Lopes. Mais de 440 pessoas morreram por causa da síndrome respiratória aguda grave em Belo Horizonte em 2025, segundo o levantamento da Prefeitura da capital. Foram registradas ainda mais de 13.700 internações pelo SUS por causa de doenças respiratórias neste ano. São mais de 1.500 casos acima do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram feitas pouco mais de 12.000 internações. O elevado número de casos de doenças respiratórias está ligado à baixa umidade do ar, que deve continuar na capital por mais alguns dias, como destaca o meteorologista do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Lisandro Gemiac. Ao longo da semana, a gente vai enfrentar temperaturas altas no período da tarde, aí próxima dos 30, 31 graus, e umidade relativa baixa, né? Então, abaixo dos 30% aqui na capital e em algumas regiões do estado, podendo chegar a próximo dos 15% no período da tarde. Então, a perspectiva da semana é de calor e baixa umidade relativa do ar. Para saber como as pessoas estão fazendo para amenizar o impacto do tempo seco, nossa reportagem foi às ruas, para ouvir os moradores de Belo Horizonte. Beber bastante água, às vezes uma manteiga de cacau, alguma coisa do gênero, sabe? Mantendo sempre hidratado. Eu tento não dormir com o quarto todo fechado, às vezes eu coloco um umidificador também, eu tenho crianças pequenas. E é isso, assim, durmo com uma roupa bem fresquinha. Coloco também toalha molhada na beirada da cama. Eu tento estar sempre hidratando. Conforme a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a umidade relativa do ar ideal para os humanos é quando o índice está em torno de 60%. Níveis inferiores a 30% já são considerados preocupantes. Repórter Newton Lopes. E nesse tempo seco, é sempre bom lembrar de alguns cuidados que são muito importantes para a gente não adoecer. Por exemplo, se hidratar durante todo o dia é muito importante.
você, na hora de se alimentar, prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas, evite frituras, durma num local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou você pode ainda colocar uma bacia com água para poder evitar a secura na hora de dormir. Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol, principalmente no horário entre as 10 da manhã e 5 da tarde. E, além disso, gente, para com esse negócio de provocar queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Se você vê algum incêndio, avisa imediatamente ao Corpo de Bombeiros. 193 é o telefone, Defesa Civil 199 ou a Polícia Militar no 190. 12 horas e 4 minutos. E os belo-horizontinos ganham reforço na vacinação contra a Covid-19. A repórter Letícia Bessa tem as informações. Belo Horizonte recebeu cerca de 4.000 doses da vacina Pfizer contra a Covid-19, destinadas exclusivamente à imunização de crianças de 6 meses a 4 anos de idade. Com a chegada dos imunizantes, a Prefeitura aumentou de 36 para 72 postos de vacinação na capital. O esquema vacinal primário da Pfizer para crianças que ainda não receberam nenhuma dose é composto por 3 aplicações, com intervalo de 4 semanas entre a primeira e a segunda doses e de 8 semanas entre a segunda e a terceira. Para vacinação, é necessário que a criança esteja acompanhada dos pais, das mães ou responsáveis legais e que sejam apresentados um documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacina. Endereços e horários de funcionamento dos pontos de vacinação no site da Prefeitura, pbh.gov.br. Repórter Letícia Bessa. Gente, a Prefeitura de Belo Horizonte está seguindo com a vacinação contra a raiva aqui na capital. Vamos chamar os detalhes na reportagem do Newton Lopes. A Prefeitura de Belo Horizonte oferece vacina contra a raiva para cães e gatos em 15 locais de toda a cidade para atender os tutores que não participaram do mutirão de imunização realizado no último fim de semana na capital. Devem ser vacinados cães e gatos a partir de 3 meses de idade. No dia D da vacinação foram aplicadas 186 mil doses, sendo 151 mil em cães e 35 mil em gatos. O objetivo da vacinação dos animais é manter o controle da raiva no município. Em Belo Horizonte, não há o registro da doença em humanos desde 1984. Os endereços, dias e horários de vacinação podem ser conferidos no site pbh.gov.br. Repórter Newton Lopes. Em Belo Horizonte, vereadores se reuniram com os secretários do Executivo Municipal para discutir a proposta do Tarifa Zero, no transporte público aqui da capital. A reunião, que durou mais de 5 horas, tratou da viabilidade do projeto que está em análise na Câmara Municipal. A gente vai saber os detalhes com a repórter Gabriela Salles. Vereadores da oposição se reuniram nesta segunda-feira com os secretários municipais para discutir a possibilidade de implementação da tarifa zero no transporte público da capital. O encontro foi na sede da Prefeitura de Belo Horizonte, a portas fechadas e sem a participação da imprensa. Desde janeiro, o projeto de lei segue em tramitação na Câmara Municipal de Belo Horizonte, na Comissão de Orçamento e Finanças. Na última reunião da comissão, em junho, a vereadora Marcela Trópia, do Novo, pediu informações ao Executivo a respeito da viabilidade do projeto, caso seja aprovado. A iniciativa é de autoria da vereadora Isa Lourença, do PSOL, que defende a gratuidade como forma de garantir o direito à mobilidade e ampliar o acesso ao transporte público, além da possibilidade de reduzir o número de carros nas ruas. Ficou constatado que o custo do transporte por ônibus em Belo Horizonte é 1,8 bilhão. E também eu perguntei para o secretário de Fazenda como ele está vendo a questão do subsídio e da tarifa na nossa cidade. E ele disse que considera insustentável o crescimento do subsídio por parte da Prefeitura, ao mesmo tempo que a gente tem a 3ª maior tarifa entre as capitais do Brasil. Então, nós ficamos de avançar sobre o modelo de financiamento do transporte por ônibus em Belo Horizonte
E a nossa proposta que está colocada na mesa é a tarifa zero na nossa cidade. Eu acho o uso de tarifa zero algo super importante atualmente, porque quando a gente entra no mercado de trabalho, no meu caso como estudante, às vezes muito do nosso dinheiro é para ir para o transporte público, que é algo que deveria ser dado para a população. Eu vejo como uma grande possibilidade para os usuários. Tem muita gente simples que precisa e desconta muito o salário deles, né? Então é uma portabilidade boa, mas a gente tem que saber assim, quem vai pagar essa conta, né? Não existe almoço de graça. Eu acho muito legal, né? Porque tem muitas pessoas que não têm condições de utilizar. Mas também tem uma parte que pode dar muita confusão dentro do ônibus, né? Porque tem muita gente que já pula a catraca. Então vai entrar gente mais tipo perigo. O perigo vai ser maior dentro do ônibus. Um estudo realizado pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais aponta que a adoção da tarifa zero pode reduzir os custos das empresas com o subsídio de transporte para os trabalhadores. A expectativa é de que o texto volte a ser analisado na primeira semana de setembro, quando acaba o prazo pedido pela vereadora para a análise de viabilidade do texto. Olha só, gente, alguns detalhes importantes acerca dessa reunião. Primeira vez que a Prefeitura resolve abrir as portas para poder falar de um projeto que está tramitando na Câmara e que está avançando e que precisa ser discutido. Fato positivo. Um fato, eu acho que a não presença do prefeito nessa primeira reunião também é plenamente compreensível, porque foram os técnicos, foi uma reunião mais técnica para começar a ter pé das situações. Agora, é necessário que se ache uma solução para um problema que vem sendo apresentado ano após ano e que até agora ninguém discute, que é a inviabilidade do pagamento da manutenção do sistema de ônibus em Belo Horizonte. A fórmula subsídio mais pagamento de tarifa, esse sistema pago apenas pelo usuário é insustentável. Por quê? Cada vez menos pessoas utilizam o ônibus. O transporte é muito ruim, então outras pessoas vão procurando outras formas para poder se locomover e se mover pela cidade. E com isso, a cada ano que passa, a arrecadação do sistema é menor e a prefeitura precisa bancar cada vez mais. Então, uma solução tem que ser encontrada sobre isso. Por isso que estão se discutindo os novos contratos de concessão de ônibus na Câmara. Mas aí, a cada reunião que tem sobre esse assunto, a Prefeitura se nega a participar e os operadores do sistema, que estão muito felizes com o sistema do jeito que está, menos vão lá ainda. Quem concede tem que determinar como as coisas funcionam. E aí, talvez, porque ontem o prefeito pediu para que a gente trouxesse sugestões. Tá isso, prefeito, vou te trazer uma. Talvez, prefeito, a sugestão do tarifa zero seja uma para fazer com que o pessoal das empresas de ônibus se sentem à mesa e deixem de achar que Belo Horizonte é refém deles. Porque é essa que é a verdade. Os donos de empresa de ônibus acham que os belo-horizontinos e as belo-horizontinas são reféns deles. Nós temos que mudar esse jogo. E está na mão de quem está com a caneta na mão, aproveitando que esse contrato de ônibus termina nos próximos anos e a discussão está sobre esse atual governo, mudar esse jogo. E que não fique por mais 30 anos, né? Que a concessão é de décadas aí. Exatamente. Não melhora nada, a gente vê cada vez menos linha de ônibus, mais reclamação da população e tem que ser discutido mesmo. Agora, falar que uma coisa é certa, né? Se nós tivermos a tarifa zero em Belo Horizonte, nós vamos ter um aumento significativo no volume de passageiros. Sim. O número de ônibus atual não vai dar conta, então esse sistema vai aumentar. Tem que se fazer o estudo, tem que se fazer a análise corretamente para saber se é o momento ou não é o momento. A gente já tem um exemplo muito bom aqui ao lado, que é Ibirité, né? Sim, pertinho, bem pertinho. É claro que a gente não dá para comparar, né, Janaína? É uma cidade menor, exatamente. Não tem nem comparação. A população. 170 mil habitantes. Exatamente. Mas é um modelo a pensar. Mas tem outras cidades maiores pelo Brasil afora que serve de exemplo também, né? Que dá para tirar de exemplo. E poder fazer essa análise e esses estudos que realmente precisam de muito estudo para poder a população também não sair prejudicada, né? Exatamente. E ver se é viável ou não é viável, né?
Olha só, gente, contagem regressiva para a cobrança do licenciamento de veículos em Minas Gerais. Se ainda não pagou aí o licenciamento, não fechou todas as suas taxas, fique de olho, porque a partir de setembro, quem não estiver direitinho vai ter carro sendo retirado de circulação. Quem traz os detalhes é a repórter Letícia Bessa. A partir do dia 1º de setembro, começa a ser cobrado o CRLV, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de 2025 em Minas. O documento comprova que o veículo está em condições legais de circular. Os prazos variam de acordo com as placas dos carros e a cobrança segue até o dia 31 de outubro. O CRLV deve ser portado em formato impresso ou digital junto à Carteira Nacional de Habilitação. Veículos que circulam sem o licenciamento podem receber infração gravíssima, sujeita a multa no valor de quase R$ 300, 7 pontos na carteira de habilitação, além da remoção do veículo. O documento pode ser acessado pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou no site transito.mg.gov.br. O documento pode ser impresso quantas vezes forem necessárias. Para a emissão do licenciamento de 2025, é preciso que o proprietário do veículo tenha quitado IPVA, taxa de renovação do licenciamento anual e todas as multas vencidas, além de não haver restrições judiciais ou administrativas que impeçam a emissão do documento. Repórter Letícia Bessa. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, declarou as obras de implementação do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte como um empreendimento estratégico. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município desta terça-feira e passa a compreender as atividades de elaboração de projetos à construção, operação e manutenção da estrada, que vai ligar 8 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte como um licenciamento ambiental especial. Só fazendo uma retificação na informação, a publicação que foi feita no Diário Oficial do Estado também estabelece que a Fundação Estadual de Meio Ambiente deve ter como prioridade a análise e decisão dos pedidos de licença ambiental referentes ao Rodoanel, como forma de acelerar o processo. Além da emissão de permissões, manifestações, licenças, autorizações, certidões e outros documentos necessários para o licenciamento ambiental por parte dos órgãos e entidades do Poder Executivo. Com mais de 70 quilômetros de extensão, a primeira etapa da construção do Rodoanel vai ser realizada por meio de uma parceria público-privada, com uma empresa italiana que investiu 2 bilhões de reais. Outros 3 bilhões e 700 milhões de reais vão ser investidos pelo Estado com dinheiro proveniente do acordo assinado com a Vale para reparação de danos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. As obras devem ter início ainda neste ano. E tem muita coisa para discutir sobre esse Rodoanel, né? A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre o esquema especial para o policiamento do clássico entre Atlético e Cruzeiro, válido pela Copa do Brasil, que acontece amanhã. E ainda, começaram hoje os trabalhos da CPMI do INSS, com bate-boca entre senadores. Agora em Belo Horizonte, 12h16. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h20. 11 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um micro-ônibus que bateu na traseira de uma carreta na madrugada de hoje na BR-040, na altura do quilômetro 484, em Sete Lagoas, na região central do estado. Os feridos são moradores de Paracatu, na região noroeste de Minas, que seguiam para tratamento médico em Belo Horizonte. Pera aí, gente. Calma. Pera aí, gente. Vamos lá. Coordenem. Vamos seguir. Calma, gente. Vamos seguir com a notícia que a gente começou a falar agora. Aí depois a gente segue para a UTI neonatal. Eu estou falando no ar mesmo. Estou orientando no ar porque eu comecei a dar uma notícia e a gente parou a notícia no meio. Vamos seguir a notícia e depois a gente reordena? Pode ser assim? Então vamos seguir com o que está sendo feito. Olha só, gente, a UTI neonatal do Hospital das Clínicas foi fechada após piolhos de pombo serem encontrados dentro da unidade de tratamento intensivo.
E essa informação foi confirmada pela direção do Hospital das Clínicas na tarde de ontem. Um total de 16 bebês que estavam internados dentro dessa unidade de tratamento intensivo tiveram que ser transferidos para uma outra unidade dentro do próprio Hospital das Clínicas da UFMG, que confirmou essa questão pontual. Em nota, o Hospital das Clínicas, que é administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, informa que, diante do registro pontual de piolhos e uma área da UTI neonatal, todas as providências necessárias já estão sendo adotadas. É importante esclarecer, de acordo ainda com a nota, que a área onde os bebês estavam internados não foi infestada, nenhum paciente foi afetado, né, Janaína? É verdade, né? E como ação adicional de segurança, os pacientes foram transferidos provisoriamente para outra área física do hospital e essa medida vai permitir que seja feita a dedetização preventiva de todos os ambientes da UTI neonatal, garantindo assim a segurança para os bebês, familiares e também para os profissionais de saúde, viu? E nos últimos meses tem se observado, segundo a nota ainda do Hospital das Clínicas, né, da UFMG, tem se observado o acúmulo de sujeira, restos de alimentos e resíduos nas ruas do entorno do hospital, que atrai insetos, roedores e pombos, entre outros bichos, né? Inclusive, é notório o aumento da população de pombos na área hospitalar de Belo Horizonte. Entre as medidas já implementadas pela direção do hospital, destacam-se, de acordo com a nota enviada pelo Hospital das Clínicas, a intensificação da frequência da higienização e da limpeza de toda a unidade, desinfecção pontual desse local identificado, o reforço de barreiras físicas para impedir a aproximação de aves e a orientação a colaboradores e familiares quanto aos cuidados preventivos. Nosso repórter Giovanni Rodrigues esteve hoje cedo lá na região, identificou muita sujeira, muito lixo acumulado por ali. Até ontem, numa nota enviada pelo próprio Hospital das Clínicas, eles estavam falando que justamente esse acúmulo de sujeira, está aí as imagens, aos pombos ali. Ali quem anda na região hospitalar, na Alfredo Balena, encontrar um pombo pela rua é a coisa mais comum que existe, infelizmente, né? E muito lixo. Olha Muito, lá, o lixo, tá vendo aquelas marcas brancas ali na calçada? Aquilo dali é tudo fezes de animal, gente. Tudo fezes de ave. E isso, infelizmente, acaba gerando isso aí. Olha tanto de lixo espalhado. Né? A gente tem muitos moradores de rua. Também tinha hoje uma presença pela manhã mais intensificada do pessoal da SLU ali fazendo varrição, tentando dar uma limpada ali na região. Mas o fato é que 16 crianças internadas em uma unidade neonatal, aliás, nem criança, é recém-nascido. Recém-nascido, né? Tiveram que ser transferidos às pressas por causa de piolho de pombo dentro do hospital. O que já é algo pontual, né? Assim, é algo pontual, como eles mesmos falaram, mas é algo que precisa ser resolvido, Não, né? gente, pelo amor de Deus, como é que... Imagina a transferência dessas crianças, das mães, dos pais que estão ali acompanhando toda essa situação. O que eu não consigo compreender é o seguinte, como... falou que se instalou barreira física ontem, depois de se encontrar. Por que não fizeram antes? Por que não se fizeram antes? Gente, a gente está falando de 2 unidades de tratamento intensivo voltado para crianças fechadas em Belo Horizonte em menos de uma semana. João Paulo II na semana passada. Sim, é verdade. E agora essa UTI neonatal do Hospital das Clínicas. Gente, a saúde está pedindo socorro, as autoridades continuam assim, de olhos vendados. Não é nem pedindo, a saúde já está gritando por socorro e algo precisa ser realmente feito, porque senão a gente vai entrar no colapso. É verdade. E quando acontecer alguma coisa de grave, com morte, aí depois não adianta vir a público dizer que os esforços estão sendo feitos, né? Porque a gente está vendo que não estão, infelizmente. 12 horas e 25 minutos. E olha só, gente, o assassino confesso de Gari troca de advogado mais uma vez. E agora a repórter Gabriela Salles traz essa história pra gente. Pela terceira vez, o empresário René da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, trocou de advogado. Ele confessou ter matado o Gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos. O crime ocorreu no último dia 11, no bairro Vista Alegre, região oeste da capital. René Nogueira segue preso no presídio de Caeté, na região metropolitana. A defesa agora passa a ser conduzida pelo advogado Bruno Silva Rodrigues, da OAB do Rio de Janeiro.
Na semana passada, o suspeito admitiu o crime, mas alegou que o disparo foi acidental, durante um desentendimento no trânsito. Além disso, o empresário negava ter cometido o crime. Há uma semana, os advogados Leandro Guimarães Salles e Henrique Viana Pereira, do escritório Ariosvaldo Campos Pires Advogados, deixaram o caso. Em seguida, Dracon Cavalcante, da OAB de Minas, assumiu a posição. Porém, na última sexta-feira, dia 21, René Nogueira nomeou outro defensor. Em nota, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que recebeu o documento com a nomeação do outro advogado nesta segunda-feira. Repórter Gabriela Salles. O Ministério Público Federal concluiu, após a análise das provas, que agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar de Minas Gerais atuaram em legítima defesa em 21 das 26 mortes durante a Operação de Varginha para combater criminosos do Novo Cangaço, em outubro de 2021. 6 policiais rodoviários federais e 4 policiais militares foram denunciados por 5 homicídios e pela modificação deliberada da cena do crime. O caso dos outros 29 policiais envolvidos na operação deve ser arquivado, a pedido do MPF. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a confiança nas instituições de justiça e seu compromisso com a inocência presumida. Também destacou o respeito à ampla defesa e ao contraditório, aguardando a conclusão do processo que segue sob sigilo judicial. Procurada, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, a Sejusp, ainda não se posicionou sobre a denúncia contra os policiais militares. A Receita Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Sinal de Fumaça 2, que tem como objetivo apurar a produção, distribuição e comercialização de cigarros clandestinos ou sem controle fiscal. A carga ilegal é estimada no valor de 50 milhões de reais. De acordo com a Receita Federal, a investigação se iniciou após a identificação de uma organização que possuía membros estrategicamente posicionados para praticar crimes fiscais como sonegação e lavagem de dinheiro. A ação é realizada em conjunto com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, que cumprem nessa manhã 23 mandados de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, além de 2 mandados de prisão em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a Receita Federal, os responsáveis vão responder pelos crimes de sonegação fiscal, organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Começaram agora pela manhã os trabalhos da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, que vai investigar os desvios de aposentadorias e pensões do INSS. O presidente da CPMI será o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. O deputado federal Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, foi escolhido para ser o vice-presidente da comissão. Já o relator da CPMI será o deputado federal Alfredo Gaspar, do União Brasil, de Alagoas. Logo na primeira manhã de trabalho, os membros da comissão votaram requerimento de ex-convocação de ex-ministros da Previdência Social e ex-presidentes do INSS. 2 fatos chamaram a atenção na primeira sessão da CPMI. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, ele impôs uma espécie de censura prévia e deu uma bronca nos jornalistas que cobrem a reunião de abertura dos trabalhos, dizendo que qualquer profissional que vazar informações sigilosas que circularem na comissão, como telefones celulares e principalmente documentos que, segundo ele, estão preservados por sigilo de lei, terão as credenciais de trabalho suspensas. Logo depois, o presidente Carlos Viana e a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, protagonizaram um bate-boca na CPMI. A senadora pediu a palavra e declarou que o pedido feito por Carlos Viana poderia ser enquadrado como uma forma de censura ao trabalho dos profissionais. O fato desagradou Carlos Viana, que ameaçou cortar o microfone da senadora. Vamos acompanhar como é que foi todos esses momentos. Senador Carlos Viana, sobre a recomendação que Vossa Excelência deu à imprensa, sua colocação sobre a imprensa me trouxe uma certa preocupação. A gente precisa ter esclarecimento sobre isso, porque a imprensa ela tem a livre
abertura de fazer as suas publicações e as suas divulgações. Eu acho que aqui, se alguém quer se precaver, é o parlamentar. A gente não pode chegar e criar uma certa, eu diria até censura ou mordaça para esse jornalista. Vou repetir aqui a colocação seguinte. Na CPI de 8 de janeiro foi colocado esse ponto e eu vou repetir. As informações particulares de celulares de parlamentares, de computadores parlamentares, as imagens que foram consideradas dentro da Lei de Proteção de Dados individual, se forem publicadas, levarão à suspensão da credencial do veículo de comunicação. Eu não estou falando de dados da CPI que estarão livres e transparentes. Eu estou falando de informações que muitas vezes, e isso é uma condição que vários me procuraram, está ali com o celular e alguém tira uma foto e publica. Isso não será permitido nessa comissão. Muito obrigado, senadora. Presidente, eu só... Não, senadora Elisiane Gama, por gentileza, Vossa Excelência terá a fala todos os momentos, mas não nesse momento para tumultuar, por favor. Se for assim, eu quero evitar de ter que cortar o microfone, por favor. Que depois do relator, Vossa Excelência já falou, conclua. Vossa Excelência já falou mais que todos nós aqui, terá a fala o tempo que quiser, mas agora nós vamos deixar ler o relatório. E nessa segunda-feira, o governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, do Novo, ele participou de uma entrevista no programa Roda Viva da Rede Cultura. Zema comentou a relação com Jair Bolsonaro e disse que a proximidade entre eles não é tão grande como muitos estão alardeando. Quem conhece a minha história sabe que na campanha de 2018 eu caminhei de um lado, Bolsonaro de outro. Em 22, a mesma coisa, exceto no segundo turno, quando eu já estava reeleito e o apoiei. Eu nunca fui do mesmo partido dele. Ele, inclusive, em 22, apoiou um outro candidato ao governo de Minas. Então, essa minha vinculação com ele não é tão grande como alguns alardeiam. O governador minimizou as críticas feitas pelos filhos do ex-presidente Carlos e Eduardo Bolsonaro. Agora, esses comentários, na minha opinião, foram comentários infelizes, ali no calor do momento, respondendo o pai processo. Realmente, eu até me solidarizo com a família pelo que eles têm enfrentado, que realmente... Mas eles chamaram os senhores de ratos. Eu já fui xingado de tudo, Vera. O que me interessa é o que eu sou, sabe? Então, se eu fosse levar em conta aquilo que eu recebo de agressão gratuita todos os dias, eu sempre considero as críticas construtivas. Quando foi questionado sobre os moradores em situação de rua, Zema voltou a gerar polêmica. Segundo ele, nós estamos criando verdadeiros chiqueiros humanos nas cidades do Brasil, segundo a fala do governador. Vamos ouvir. Nós estamos criando verdadeiros chiqueiros humanos nas grandes cidades do Brasil, por omissão do setor público, que fica só nessa guerrinha de perseguir o adversário e esqueceu essas pessoas. Agora eu tive a coragem de falar sobre esse problema, que ninguém fala. O governador Romeu Zema também fez críticas ao governo Lula. Segundo ele, a reversão de popularidade é momentânea e o presidente estaria aplicando anabolizantes na economia federal. Vamos ouvir. Eu acho que essa reversão que aconteceu é momentânea. Acho que tem muito a ver com esse contexto do tarifaço, que nesse primeiro momento foi vendido para a população que não tem a ver com ele, e sim com Bolsonaro. 35 minutos, nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos conversar com o deputado estadual Coronel Henrique, do PL. E depois do intervalo. 12h38, a gente volta com a Rede Notícias e vamos conversar com o deputado estadual Coronel Henrique, do PL. Coronel, obrigado por o senhor ter vindo aqui, atendido o nosso convite. O senhor está à frente de uma batalha, né, de um projeto de lei que determina, né, a volta da geral nos estádios de futebol.
né? E aí o senhor até participou de uma vistoria feita na Arena Mineirão, no Mineirão, para poder verificar como que está essa situação do estádio. Eu quero te fazer uma pergunta. A exceção da Arena MRV, que foi toda construída com dinheiro privado, tanto o Mineirão quanto a Arena Independência foram bancados com dinheiro público no embalo das obras para a Copa do Mundo de 2014. A Arena Mineirão custou quase R$1 bilhão, isso a gente está falando de números lá de 2012. Hoje nós estamos em 2025. Ela foi feita dentro de um organograma, dentro do que a FIFA determina como toda a estrutura para jogos internacionais, já está escolhido como uma sede para a disputa do Mundial de Futebol Feminino, que vai acontecer no Brasil. E essa retirada das cadeiras dá uma descaracterizada nesse padrão internacional. Você não acha que isso seria uma regra, uma volta ao tempo, uma marcha ré em termos da modernização dos estádios? Porque quem foi no estádio antes para padrão FIFA e depois padrão FIFA são duas coisas completamente diferentes. É claro que a gente não tem mais as pessoas de baixa renda, mas aonde se estabeleceu também esse espaço de geral, também o ingresso não diminuiu tanto assim. Qual que seria a justificativa para essa ação? Muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Janaína. Muito obrigado tarde. pelo convite. E até esclarecer, hoje eu sou presidente da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa. E essa demanda chegou, como tudo que chega na Assembleia, a Assembleia é a casa do povo mineiro. E essa demanda é uma demanda do povo, é uma demanda da torcida. Você comentou muito bem, o Mineirão foi concedido, né, uma concessão privada para Minas Arena, que arcou com todas essas despesas da reforma, e hoje ela tem essa concessão por mais 37 anos. Então, hoje, toda intervenção que for feita lá, ela depende desse pacto privado, né? O Mineirão é público, mas está sob concessão. Então, quando chegou essa demanda na Assembleia Legislativa, nós estivemos lá na quinta-feira passada justamente para verificar tudo que foi tratado até agora. Você citou o projeto de lei, nós alteramos uma lei existente no Estado que tirava estádios sob concessão dessa possibilidade de retirada das cadeiras. Essa lei também limitava o número de cadeiras que fosse retirada. Eu fui relator desse projeto de lei e foi estabelecido que quem vai estabelecer serão as forças de segurança, especialmente o Corpo de Bombeiros, que estabelece as questões de segurança, André, porque aquela área, e hoje eu vou me focar especificamente ali atrás dos gols, né? Nós temos ali o amarelo inferior, do lado direito ali das cabines de TV e o laranja inferior do lado esquerdo. As torcidas organizadas especialmente ocupam aquele lado atrás dos gols e quem vai lá sabe que todo mundo assiste o jogo de pé. As pessoas ficam em cima das cadeiras, essas cadeiras acabam limitando movimentos, essas cadeiras são danificadas e o clube mandante tem que arcar com essas despesas. Houve lá uma informação que o Cruzeiro tem uma despesa de R$20 mil por jogo, por danos. Por cadeira quebrada? Por danos gerais no Mineirão. Deus do céu. Danos gerais no Mineirão, não só ali. Então, e outra coisa que eu já vi acontecer, em algumas situações, essa cadeira pode ser quebrada e ela pode virar uma arma. Isso é verdade. Ali na mão do torcedor. Então, nós achamos justa essa reivindicação. É uma reivindicação que ainda não foi feita uma pesquisa qualificada, quantitativa, mas nós sabemos que aí mais de 95%, ou até mais do que isso, que frequentam ali, primeiro, ficam em pé e as cadeiras são limitantes. Então, hoje, a Minas Arena, ela concorda com essa possibilidade, o Cruzeiro concorda com essa possibilidade. A Minas Arena emitiu uma ordem de serviço para que o Corpo de Bombeiros pudesse fazer a avaliação. Por quê, André? Porque aquele setor atrás do gol ele foi construído. Para quem não sabe, o Mineirão, durante as obras, ele teve o seu campo de jogo rebaixado 3,80 metros. Aquela área atrás do gol, em que era a antiga geral, sem cadeiras, com degraus assim de baixa inclinação ou inclinamento, ela foi reconstruída. Aquela área não existia. E assim como não existiam as rotas de fuga, assim como não existia o quantitativo de banheiros, o quantitativo de bares e também as catracas. Então, hoje, a primeira fase é retirar as cadeiras para devolver uma experiência de torcer sem limitação de mobilidade. Essa é a ideia principal. Lógico que com isso começam a vir as perguntas. E aí, vai aumentar a capacidade? Nós poderemos colocar mais pessoas ali? É um questionamento da torcida.
E aí, o ingresso vai baratear? Porque se colocar mais gente ali, poderia fazer um ingresso mais barato. Mas essas não são as questões iniciais. A questão inicial, e eu vejo pela constatação que eu vi lá, tanto a Minas Arena como o Cruzeiro pretendem fazer isso de uma forma piloto, avaliar as consequências dessa retirada. E eu posso garantir a você, pela repercussão que teve aí nas redes sociais, nesses 5 dias depois da visita, que existe uma grande aceitação. E fica muito claro, terão opções para quem quer assistir o jogo no espaço com cadeira. Até desculpa, Janaína, até a primeira experiência acerca disso, nessas arenas modernas, foi feita lá pelo Grêmio, na arena do Grêmio, onde tirou no gol que fica à esquerda das cabines de rádio e TV, eles arrancaram as cadeiras e o pessoal lá, até o torcedor do Grêmio gosta na hora de sair o gol, fazer como os argentinos, eles saem correndo em direção ao Eles têm a cultura da avalanche. Da avalanche. Não é uma cultura nossa, mas lá realmente... Na arena MRV é o gol da direita também já tem essa experiência, também já foi retirada na a cadeira. Independência também, do lado esquerdo, atrás dos gols ali, também está sem cadeira. Exatamente, está sem a cadeira, né? Então, você acredita que isso pode ser realmente aplicado tranquilamente em vários estádios? A gente tem muitos estádios no interior, a maioria dos estádios do interior de Minas é estádio raiz, né? O pessoal fica de pé mesmo e não tem... E essa cultura do brasileiro ficar de pé é algo que realmente não existe. Isso é cultural, né, André? Eu falo que, às vezes, a FIFA, buscando padronizar, e eu não tenho dúvida que a FIFA faz isso com a melhor das intenções, especialmente por questão de conforto e segurança. Nós sabemos que uma cadeira ali, às vezes, ela limita o movimento, mas da mesma forma, às vezes, que ela limita um conflito, ela limita uma confusão, uma briga, porque as pessoas perdem um pouco de mobilidade. E isso, numa confusão, serve até como ajuda. Mas, como eu disse aqui, como foi uma demanda legítima ali da torcida, e todas as outras torcidas, né? Você citou aí, a Arena MRV, a Arena Independência tem esse espaço, eu acredito que a Minas Arena vai fazer isso, mas você citou uma coisa muito importante, que nós temos que colocar isso na visão do planejamento. Em 2027, durante a Copa do Mundo Feminina, que terá o Mineirão como sede, tem que voltar, né? A cadeira deverá estar ali. Ou, por exemplo, um jogo de seleção brasileira de eliminatória no Mineirão, se não tiver evento, a cadeira, aquele pedaço não vai poder ser usado. E aí, né? André e Janaína, o que eu verifiquei lá? A Minas Arena vai ter que fazer um projeto de engenharia e eu acredito que nessa primeira retirada, como ela não foi projetada para ser retirada, ela vai ser um pouco mais trabalhosa, vai ter que serrar ali os parafusos, mas no retorno para a Copa do Mundo, eu acredito que eles já irão fazer um planejamento para colocar essa cadeira de forma que ela seja retirada e colocada com mais facilidade para os próximos eventos FIFA. Eu não tive acesso a esse planejamento ali de engenharia arquitetônica, mas eu penso isso, que essa primeira retirada, ela vai ser bruta, ela vai ter que serrar ali parafusos que vão sobrar. Até para não causar nenhum dano, mas ninguém pensou que essas cadeiras seriam retiradas em algum momento. Agora, quando ela for recolocada para a Copa do Mundo de futebol feminino em 2027, aí sim, eu acredito que já colocarão de uma certa forma, se eu não me engano, a Arena da Baixada do Atlético Paranaense, eu observo, eles têm uma facilidade de colocar e tirar essas cadeiras. Provavelmente já foi projetado... Até mesmo por causa dos shows também que existem. Foi projetado com essa finalidade. Inclusive, nos shows que existem no Mineirão, se vocês observarem, a Minas Arena ali retira um pedaço das cadeiras para fazer ali uma escada de acesso para a torcida. Para o pessoal acessar Então, existem algumas cadeiras ali que já são retiradas, né? Bom, 12 horas e 47 minutos. A gente hoje está conversando com o deputado estadual Coronel Henrique, do PL. A gente agora tem que ir para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais Rede Notícia. Estamos de volta, seguimos aqui no Rede Notícia conversando com o deputado estadual Coronel Henrique do PL, 12h e 51 minutos. A gente estava falando no intervalo aqui nos bastidores sobre um problema muito sério que se tem hoje sobre o verdadeiro sentido do uso de uma arena, como o caso da Arena Mineirão. Ela foi pensada, construída e existe definitivamente para ser um estádio de futebol. É claro que as arenas multiuso, elas têm múltiplas funções. Mas no projeto que foi feito para a construção da nova Arena Mineirão, se pensou numa esplanada que não existia, né? Se arrancou um monte de árvore, se acabou com um dos espaços mais bonitos de convivência de Belo Horizonte para se construir um mundo de concreto para se ter shows. E os shows acontecem dentro do estádio.
E aí o gramado, que é o local do palco do futebol, acaba ficando uma situação terrível. Que, além disso, problemas de infraestrutura, a nova arquitetura do Mineirão ainda impede, desculpe, no período de inverno, sol batendo, grama não nasce. Como é que isso pode ser resolvido? É isso aí, André. Foi outra preocupação nossa durante a visita. Essa novidade, né, para quem frequenta o Mineirão, sabe que o Mineirão não tinha aquele prolongamento lá no teto das arquibancadas. É para todo mundo não tomar chuva, né? E aí, essa proteção para melhor conforto do torcedor prejudicou a grama. Nós temos o setor norte, que é o setor ali à esquerda das cabines de rádio, aquele setor... O gol da Lagoa. O gol da Lagoa, pela posição do sol, aquele setor ali, ele tem mais tempo de sombra. Então, a grama daquele lado ali, nós vimos lá, ela sofre mais. E especialmente nesse período de inverno, né, e num período lá informado pelo engenheiro agrônomo responsável, que vai de 20 de maio a 30 de julho, essa janela aí de 70 dias, é o momento que os dias são mais curtos, tem menos sol, e é o momento que a grama mais sofre, por causa do frio, diminuição de água, e mesmo com luz artificial, com água artificial, mesmo assim a grama não responde como deveria responder. E uma estratégia que os técnicos utilizam é fazer uma semeadura de grama de inverno nesse período. São 2 gramas que crescem simultaneamente. Quando chega ali em maio, a grama de verão ela acaba regredindo um pouco e eles fazem uma semeadura de uma outra espécie que tem um crescimento diferenciado e que eles disseram que tem até uma função mais estética, porque aquela grama de verão seca e a nova grama de inverno brota. Nesse período, o gramado não pode ter impacto de nada em cima dele. Ou seja, show não dá. Então, isso que você falou, André, é uma verdade. E é isso que nós vamos recomendar, nós levamos junto com a equipe da Comissão de Esporte, eu convoquei a Emater, a empresa mineira de assistência técnica e extensão rural, foi lá uma equipe de engenheiros agrônomos que vão emitir um laudo, mas de antemão, e estava também um representante do Cruzeiro, que hoje é quem manda os seus jogos lá, e na renovação do contrato, nós recomendamos que o Cruzeiro ou coloque que não tem que ter nenhum evento que não seja futebol dentro do gramado, porque a esplanada foi construída para isso. O Mineirão é um estádio de futebol. Aquele gramado foi feito para jogar bola. E todo mundo sabe, o técnico do Cruzeiro, após o jogo no último sábado, ele fez um relato, ele falou, já melhorou o gramado. Depois que eu fiz a reclamação, já melhorou o gramado. Mas eu não imaginava que um técnico de futebol tinha que reclamar do gramado. Porque é muito óbvio que pessoas que se interessam por ver o time jogando bem, jogadores sem risco de lesão, precisam de uma grama perfeita. E é isso que a gente pretende lá. E num período que a Dengue cuidava do Mineirão, o gramado do Mineirão era um dos melhores do Brasil. Tinha até uma grama diferente, uma grama mais alta, mas nunca foi problema gramado do Mineirão. Porque não tinha show lá, né? Exatamente. Nunca teve show lá. Mas uma das reivindicações, quando o pessoal alega que vai fazer show lá, é que eles vão colocar tapumes, que vão colocar várias opções lá para não estragar a grama, mas acaba sendo... não bate sol, né, Janaína? Não bate sol, existe um impacto. A gente constata, André e Janaína, lá, verificando em loco, que onde ficam as torres de iluminação, as torres do show ali, sob a linha do meio de campo, a grama ali sofre. A gente constata, sem muita análise, que aquele espaço não foi feito para receber outra coisa que não seja o futebol. Que é a justificativa para se fazer os shows lá, deputado? Eu acredito, Janaína, que é uma possibilidade maior, né? Acho que a esplanada tem um limite, não sei se de 25 mil ingressos, quando coloca lá dentro tem uma possibilidade de venda maior de ingressos. Eu acredito que a parte é única e exclusivamente econômica. Né? E a esplanada, André, você disse de forma muito feliz, ela já foi projetada para isso. Né? A FIFA exigia estacionamento, no projeto foi feita a esplanada e tenho certeza que raciocinando que dentro do gramado não teria nenhum espetáculo, né? Com prejuízo direto para a grama. E essa grama esmeralda que é usada nesses estádios, ela é muito sensível, né? Exatamente extremamente isso. sensível, né? E principalmente nessa semeadura de inverno, porque a esmeralda ela regride, porque ela é de verão, e quando faz a semeadura dessa outra grama, de outra espécie, ela precisa ali ter o momento ideal, porque ela precisa brotar, ela precisa germinar. E é nesse momento que você coloca show, e nós constatamos lá, nesse período de 20 de maio até 30 de julho, tiveram acho que quatro eventos dentro do gramado. Teve acho que até um evento da Igreja Católica, um evento 3 shows, Gilberto Gil, um evento Tardezinha e Henrique Juliano.
Foram 4 shows nesse período que não deveria ter nenhum, justamente porque era o momento de maior sensibilidade da grama nesse momento que ela precisa de germinar, né? Nessa fase crítica, que é baixa luminosidade, menos água e mais frio, que é totalmente contra a fisiologia normal da planta. Agradecer ao senhor, deputado, pela sua presença aqui, presidente da Comissão de Esportes, né, e Lazer da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. As portas do Rede Notícia, da Rede Catedral de Comunicação Católica estão abertas para o senhor. Muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Notícia. Obrigado, André. Obrigado, Janaína. É a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. E Juventude, exatamente. Todas essas pautas que chegam lá, a população mineira pode ter certeza que estaremos sempre juntos. E gostaria de parabenizar a Rede Catedral por essas belíssimas instalações. Estive aqui na inauguração e parabenizar todos vocês e sucesso. A gente muito que obrigado. Agradece essa comissão que é tão importante, né? Muito importante. A gente falar de esporte, lazer, para a juventude, quanto que a gente pode mudar de vidas, o quanto que a gente pode mudar de realidades, né? Tirar a gente da criminalidade, abrir novos espaços, socializar, as pessoas entenderem a importância de se viver em sociedade. Isso tudo o esporte ajuda. E o esporte a gente sabe que salva muitas vidas, né? Principalmente da nossa juventude que está precisando disso. São 12 horas e 58 minutos. Obrigado a você que está com a gente. Quero te chamar para um convite. Acesse lá nossas redes sociais, acesse o nosso canal exclusivo no YouTube, Rede Notícia TVH, somos mais de 5.500 inscritos. Estou esperando chegarmos à marca de 6.000. Ajuda a gente. Você pode ouvir essa entrevista hoje, um pouquinho mais tarde também no nosso Spotify, no Rede Notícia Entrevistas, no plural. Né, no plural, exatamente. Tem o nosso Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Segue a gente lá também.